Olá pessoal, eu sou Verônica Barreto e eu ensino SPED do absoluto zero ao registro 9.999. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a assinatura do arquivo do SPED ECF. Eu vou te mostrar tudo que eu utilizo, tudo que eu faço para não ter erro no momento em que eu estiver transmitindo o arquivo com relação às assinaturas, tá? Confere aqui, fica comigo até o final, que você vai saber tudo sobre como assinar o seu arquivo e não ter mais erro nesse ponto, tá? Vem comigo. Como então fazer a assinatura do arquivo do SPED-CF? Bom, nós estamos falando de um arquivo que é totalmente digital, né? O SPED-CF, para não ter confusão, é aquele SPED que se chama Escrituração Contábil e Fiscal. Esse arquivo, ele é um arquivo no formato texto, é um arquivo chamado TXT. Então, a gente está falando de uma assinatura num arquivo digital. E esse arquivo digital é o nosso SPED-CF. Para assinar um arquivo digital, eu preciso do chamado certificado digital. E Verônica, o que é então o certificado digital? Eu já vi pessoas fazendo o próprio certificado digital do seu próprio CPF sem saber para que serve, sem saber o que vai fazer com esse certificado digital. Vamos ver isso agora. Quando a gente está assinando um contrato e a gente quer que aquele contrato, que aquele documento, qualquer documento, né? Não necessariamente um contrato. Quando a gente quer que esse documento tenha validade jurídica, que ele seja acreditado, que ele tenha fé pública, o que nós fazemos antigamente? Nós íamos ao cartório e o cartório fazia o chamado reconhecimento de firma, que nada mais é do que atestar, assegurar que aquela é realmente a nossa assinatura, né? É atestar para quem está registrando aquele documento que realmente, olha, foi a Verônica que assinou, essa realmente é a assinatura dela. E aí, a gente tem esse reconhecimento de firma, ele é mais ou menos assim, ó. Vou mostrar um exemplozinho para vocês. Olha, é bem assim, né? Esse é o reconhecimento de firma que o cartório faz, correto? Quando a gente quer assinar um documento, o cartório faz o reconhecimento de firma. E onde é que entra o certificado digital? No nosso mundo digitalizado, o certificado digital nada mais é do que a nossa própria assinatura nos arquivos digitais. É a nossa certificação, é a nossa assinatura, que pode estar ligado ao nosso CPF ou pode estar vinculado também a uma pessoa jurídica, que no caso é um CNPJ. Então, atesta nos documentos que tem formato digital que aquela realmente é a assinatura de alguém. Porém, como se trata de uma assinatura digital que não vai ao cartório, existe toda uma regra, toda uma sistemática para que você faça um certificado digital. Por exemplo, só uma autoridade certificadora totalmente confiável pode emitir um certificado digital para alguém. Inclusive, durante o processo em que você está pleiteando, em que você está fazendo o seu certificado digital, existem inúmeras checagens que são feitas naquele momento, no momento em que você está fazendo o seu certificado digital. Agora, dentro do certificado digital, estamos entendido que o certificado digital é a nossa assinatura para o meio digital. Tem a nossa assinatura de caneta no meio físico, que a gente assina quando estamos assinando um documento que está impresso. E quando nós queremos assinar um documento que se encontra no formato digital, nós fazemos a assinatura
através de um certificado digital, ok? Então vamos lá. Existe o certificado digital, que é a prova de que é a nossa assinatura no meio digital, ok? Porém, também existem vários tipos de certificados digitais. Por exemplo, se eu quero fazer um certificado digital do meu CPF, ele é chamado de um Ezinho assim, CPF. Esse é o meu certificado digital do CPF. Dá para ver? Tá pequeno, vou até aumentar um pouco. Esse é o meu certificado digital quando eu quero assinar através da minha pessoa física, através do meu CPF. Existe também aquele momento em que eu quero certificar de que aquela assinatura é da minha pessoa jurídica. Eu quero fazer a assinatura do meu CNPJ, da minha empresa. Então, esse tipo de assinatura é chamado de CNPJ. Recapitulando, se o certificado digital é para verificar a minha assinatura da Verônica, CPF é um tipo de certificado. Esse certificado está diretamente ligado, lógico, ao meu CPF. E se eu quero assinar, colocar a assinatura da minha pessoa jurídica, eu vou fazer um certificado digital que se chama CNPJ, que está vinculado aqui ao CNPJ, tá? Então, além de ter essa separação de ter um certificado do tipo CPF para a pessoa física, separando aquele certificado que é do CNPJ, quando é do CNPJ, além dessas duas separações, eu ainda tenho mais dois poréns aqui. Para cada tipo desse de certificado que eu tenho o chamado A1. O que é o certificado A1? Qual que é a diferença dele? O certificado A1, ele é um arquivo digital que é instalado no meu computador e que, inclusive, depois disso eu posso instalar em outros computadores. Obviamente, para que seja feita essa instalação, ele me pede senha, eu tenho que ter feito um cadastro, eu tenho que ter cadastrado a minha foto, os meus documentos pessoais, o meu endereço, tá? É uma forma totalmente segura de assinatura. Só que o A1 tem uma diferença. Ele tem uma validade de 1 ano. Ele vale somente por um ano, tá? Esse é o chamado certificado A1. Qual é a diferença dele? Ele é um arquivo digital, fica armazenado no meu computador e tem uma validade de apenas 1 ano. Então, A1, 1 ano. Além desse tipo de certificado, eu tenho um segundo tipo, que é o chamado A3. O certificado A3, ele tem um formato de cartão. Ele é um cartãozinho e ele tem uma validade diferente do certificado A1. A validade do certificado A3 são de 3 anos. Deixa eu mostrar para vocês como é um certificado A3. Voltamos. O certificado A3 é desse jeitinho aqui, ó. Dá para ver? Esse é apenas um exemplo, né? Então, o certificado A3, que pode ser CPF ou pode ser CNPJ, o A3 é um cartãozinho assim, ó. Pode ser também um pendrive, que eles chamam de token, né? Pode ser também um token, um pendrive. Mas o mais utilizado é esse tipo de cartãozinho aqui, ó. Ele tem um chip e para ele funcionar, a gente precisa de uma leitora, que eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Ó,
eu preciso de uma leitora. Esse aqui é um modelo, né? Existem vários modelos, são bem parecidos, que tem um fiozinho assim. Eu faço a conexão dessa entrada aqui, que é uma entrada USB, eu faço a conexão dessa entrada no computador e aí eu posso utilizar essa leitora para todos os meus certificados que forem desse modelo, desse tipo, que é o chamado A3. O cartãozinho vem aqui, ó. Aliás, é o lado do chip. O cartãozinho vem aqui, ó, conecta ao computador e o meu computador vai conseguir assinar todos os arquivos digitais que eu tiver com esse certificado A3. O mesmo processo eu vou fazer se for com o certificado A1. Porém, o A1 não precisa dessa leitora, não tem esse cartãozinho aqui, é direto no computador. Mas se você me perguntar qual é o melhor, quando começou a existir os certificados digitais, a maioria das pessoas optavam por esse de cartão. Por quê? Porque o custo-benefício desse certificado de cartão era melhor. Ele era mais barato e ele, como tem validade de 3 anos, as pessoas queriam pagar por ele e só precisava renovar após o vencimento, né? Que seria após os 3 anos. Não sei se eu coloquei aqui, ó. O A3, então, tem validade de 3 anos. Diferente do A1. Vamos voltar para ver se a gente entendeu bem certinho. Olha, eu tenho 2 tipos, basicamente, de certificados digitais que eu vou utilizar para assinar o meu arquivo SPED-CF. O primeiro é o chamado eCPF, que é do meu CPF pessoa física. O segundo é o chamado eCNPJ, que eu vou utilizar para assinar a minha pessoa jurídica. E como encontrar, então, dentro do próprio validador do SPED-CF, essas assinaturas que você vai fazer ou que você está com algum erro lá tentando resolver o problema que você encontrou nas suas assinaturas? O registro dentro do próprio validador do SPED-CF, onde você vai encontrar todas as assinaturas dos sócios e também do contador para fazer a conferência ou para corrigir aquele erro que está aparecendo para você na hora de validar o arquivo, você vai encontrar no registro chamado 0930. Vamos trocar aqui. Você vai encontrar todas as assinaturas que você precisa conferir, corrigir ou acertar dentro do registro chamado 0930. Esse registro vai ter todas as assinaturas. Se você quiser saber quem está sendo responsável por assinar o seu arquivo do SPED-CF, você vai encontrar nesse registro aqui, tá? Esse registro dentro do SPED, ele chama signatários do SPED-CF. E aí, dentro desse registro, né, que se chama 0930, que é a identificação dos signatários do SPED-CF, ou seja, as pessoas responsáveis pela assinatura dentro do seu arquivo, que é a escrituração contábil fiscal, você vai encontrar alguns dados. Por exemplo, você vai encontrar a primeira informação, é o nome do signatário. Aí, quem é esse signatário? Quando você está fazendo esse preenchimento do registro, aqui pode ser o nome do contador ou pode ser o nome do sócio responsável pela empresa, responsável perante o fisco, né? Responsável pela empresa perante o fisco,
ou também pode ser o nome da pessoa que tem uma procuração para assinar essa escrituração, desde que autorizado pelo fisco. Mas segura um pouquinho que a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Vou explicar cada tipo de assinante para você, tá? Por enquanto, a gente está falando do registro 0930, das informações que a gente tem nele. Além do nome do signatário, a gente tem também o CNPJ ou CPF desse signatário que está fazendo a assinatura do arquivo. E a gente tem uma coisa importante, que é a qualificação do assinante. O que é a qualificação do assinante? Quando eu venho aqui verificar o tipo de qualificação do assinante, no meu SPED-ECF pode ser, por exemplo, o diretor da empresa que está assinando como responsável, pode ser o administrador, até o gestor judicial e o próprio procurador. O interessante é que você vai selecionar, você vai dizer para o validador qual a qualificação dessa pessoa, qual é o cargo, qual é a posição, qual é a responsabilidade dessa pessoa com relação a esse CNPJ, com relação a essa empresa, porque ela tem autorização para assinar essa escrituração na hora que você está fazendo a transmissão para a conferência do fisco. Você tem também a qualificação de empresário, tem a qualificação do contador e se a qualificação dessa pessoa que está nesse momento responsável por fazer a assinatura da sua escrituração, se você não encontrou, não conseguiu adequar, digamos assim, ela a nenhuma das opções de descrição que o próprio validador te dá, você tem a última opção, que é a opção outros, né? Nessa qualificação outros, você pode colocar alguém que você não encontrou uma descrição mais apropriada ali dentre os códigos que tem, tá? E aí, dentro dessa descrição, você tem vários códigos. Por exemplo, o último, que é o outros, caso você não tenha encontrado nenhuma outra apropriada, é o 999. O do contador, por exemplo, é o 900, é o penúltimo, né? Aqui. Então, você, após inserir, após dizer para ele qual é a qualificação, você também tem logo abaixo o campo para inserir a inscrição do contabilista, aqui ele chama o profissional de contabilidade de contabilista, o e-mail do signatário. Note que o campo e-mail do signatário passou a ser um campo obrigatório. Então, obrigatoriamente, você tem que preencher o endereço de e-mail da pessoa que está fazendo a assinatura do seu arquivo. E por último, e não menos importante, o número do telefone do signatário da pessoa que está fazendo a assinatura do seu arquivo. Vamos ver então quantas assinaturas são necessárias, ou seja, são obrigatórias, basicamente, o mínimo de quantas assinaturas eu tenho que ter para assinar o meu arquivo SPED-ECF. Olha, você tem que ter obrigatoriamente 2 tipos de assinatura no arquivo do SPED-ECF. Então, eu tenho que ter 2 tipos de assinatura. O primeiro, obrigatoriamente, é a assinatura de um contador. Aqui, contador vai assinar a escrituração e também de forma obrigatória eu tenho que ter a assinatura da pessoa jurídica, né? Porque afinal de contas a escrituração que eu estou fazendo é de um CNPJ. Então, a assinatura do contador e da pessoa
jurídica. Essas são as duas assinaturas obrigatórias. Então, obrigatoriamente, você tem que ter duas assinaturas para que o seu arquivo SPED-ECF seja aceito, para que ele seja validado. Acontece que dentro desse contexto, dentro dessa obrigatoriedade, bom, se nós precisamos de apenas duas assinaturas para transmitir, para validar o meu arquivo, em alguns casos você vai ter mais de duas assinaturas. Mas por quê? Por exemplo, se no seu contrato social, no contrato social da pessoa jurídica que você está fazendo o arquivo SPED-ECF, tem dois sócios que assinam em conjunto, né, pela parte da administração da empresa, você vai precisar colocar a assinatura dos dois sócios, tá? Então, veja bem, se você tem dois sócios no contrato social, você também vai ter que ter esses dois sócios assinando o seu arquivo, porque é um arquivo de escrituração contábil fiscal, vai para o fisco. Se tem dois no contrato, também vai ter dois assinando o seu SPED, tá? Essa é a regrinha. Se você tem dois sócios assinando o contrato social, você também tem que ter esses dois sócios assinando o seu arquivo digital, o seu SPED-ECF. Mas vem cá, acontece que eu tô com um erro aqui, Verônica. Eu tenho 3 sócios no meu contrato social e nesse momento que eu tô em cima do prazo, já transmitindo o meu arquivo do SPED, um deles está com certificado vencido, ou um deles venceu o certificado e não tem condição de fazer o certificado agora. Se eu não colocar a assinatura dos 3 sócios aqui, eu não consigo transmitir o meu SPED. O que eu faço? Eu já recebi, inclusive, essa dúvida, tá? Aí, vamos esclarecer o seguinte. Se você tem 3 assinaturas que lá no registro 0930 você abriu o seu SPED-ECF e tá vendo essas 3 assinaturas só de sócio, mais a assinatura do contador. A assinatura do contador é obrigatória, tá certinha lá. Mas no seu contrato social, só um desses sócios é o responsável legal perante o CNPJ para o fisco, e só um dos sócios é o responsável legal do CNPJ, não tem a necessidade de você ter todas as 3 assinaturas dos sócios lá no seu arquivo SPED. Porque, veja bem, você só vai ter as 3 assinaturas se você tiver configurado lá no seu sistema, ou se você mesmo tiver configurado dentro do validador do SPED, as 3 assinaturas. Então, sabendo da regra, qual é a regra? Uma assinatura para o contador e uma assinatura para a pessoa jurídica, né? A gente viu aqui a regra. Sabendo qual é a regra, eu só vou ter exceção a essa regra se no meu contrato social tiver prevista alguma cláusula que me obrigue, para fins de apresentação das demonstrações contábeis, né, que me obrigue a ter todas as assinaturas de todos os sócios aqui. Porque aqui para nós tem pessoa jurídica que tem 7 sócios. Se eu tiver que assinar todas as demonstrações contábeis digitais agora, né, com 7 assinaturas dos sócios, e em determinado momento qualquer um deles tenha ficado sem o certificado digital, que a gente já viu lá no início, que eu preciso do certificado digital para assinar o meu arquivo SPED. Imagina que eu tenho 7 sócios e um deles
está sem o certificado digital. Nesse caso, já sabendo da regra, não tem problema nenhum, uma vez que um deles apenas, que é o responsável legal do CNPJ, esteja com o certificado ok, tá? Então, se o responsável legal pelo CNPJ está com o certificado ok, eu vou conseguir transmitir o meu arquivo tranquilamente, sem problema, sem erro nenhum, sem advertência nenhuma. Porém, contudo, todavia, se mais de um sócio for o responsável pela administração, o correto é que eu siga, né, o meu contrato social, que é o que foi definido, e aí o correto seria que todos os responsáveis assinem a minha escrituração contábil e fiscal, tá? O SPED-CF tem suas regras próprias de assinatura, tem que ter um certificado digital, mas, como sendo uma demonstração contábil, ele também obedece às regras que foram impostas lá no contrato social. E para assinatura do contador, do profissional de contabilidade que está sendo responsável por assinar essa escrituração, caso tenha sido gerada por ele mesmo, validada e conferida, ou caso tenha sido gerada por um terceiro, inclusive, é um contador. Obrigatoriamente tem que ter um contador para fazer a assinatura desse arquivo. Só que no caso da assinatura do contador, lembra quando a gente fizer aquela classificação e separar e preencher a questão do tipo do signatário, né? Quando a gente colocar a qualificação do signatário naquele código 900, deixa eu até passar para cá. Quando a gente preencher, então, a qualificação do contador no código 900, que é a qualificação do contador, ela só vai ser aceita se você fizer a utilização de um tipo de certificado, tá? No caso dessa assinatura aqui, toda vez que você preencher essa qualificação 900 do contador, só vai ser aceito um tipo de certificado digital, que é o certificado digital e-CPF, tá? Então, esse certificado aqui, e-CPF, ele vai estar ligado à pessoa física. Então, esse certificado e-CPF está ligado à pessoa física para você fazer a assinatura do contador. Mas vem cá, por que o validador não permite que seja feita a assinatura no campo assinatura do contador com um certificado digital do CNPJ do escritório de contabilidade, por exemplo? Porque veja bem, além de obviamente ser uma regra instituída pelo fisco, a responsabilidade, no caso, né, o profissional da contabilidade que faz a assinatura da escrituração contábil fiscal é o contador, né? Então, ali, quando você preenche as informações do contador, além do certificado, do nome e do CPF dele, vai ter também o número de registro, né? Lá no órgão do Conselho Regional de Contabilidade, o número de registro daquele contador. Então, nesse caso, quando você estiver fazendo a assinatura do contador, só vai ser permitida nesse código de classificação 900 o tipo de certificado e CPF. Só que, ok, só aceita o certificado para assinatura do contador, o e-CPF. Porém, você pode utilizar
os dois tipos de certificado ECPF, tanto o A1 e você também pode utilizar o A3. Por quê? A diferença entre o A1 e o A3, desde que seja do tipo ECPF, vai ser o tipo de arquivo, né? Porque o A1 é um arquivo digital armazenado no meu próprio computador, ou o A3, que é um arquivo, que é um cartão que tem a validade de 3 anos. A3, cartão, validade de 3 anos. A1 está instalado no meu computador e tem uma validade de 1 ano. Essa vai ser a grande diferença aqui entre os dois, porém, sempre lembrar de que o único tipo de certificado aceito aqui é o que está diretamente ligado à pessoa do contador. A pessoa física, ECPF, e aí pode ser A1 ou pode ser o certificado A3. Qual é a regra, então, para aquele momento que eu estou fazendo a assinatura da pessoa jurídica, né? Quais são os certificados que o meu validador vai aceitar? Meu não, validador da Receita Federal vai aceitar, o chamado PVA. Quais são os tipos de certificado que ele aceita para fazer assinatura? Vamos ver. É o seguinte, quando eu vou fazer assinatura da minha pessoa jurídica, eu posso utilizar os dois tipos de certificado. Porém, a gente tem algumas opções. Quando eu estou utilizando o certificado ECNPJ, olha, se eu estiver fazendo assinatura com o certificado ECNPJ da minha pessoa jurídica, eu posso utilizar dois tipos, A1 e A3, tá? Do meu CNPJ. Mas eu também posso utilizar o certificado ECPF de qual tipo? Também do tipo A1 ou do tipo A3, de quem? Daquele representante legal da empresa, que é aquela pessoa que está cadastrada lá na Receita Federal como representante legal. É importante você ir lá no site do ECAC, verificar quem é o representante legal da empresa. Ou você pode pegar a última alteração contratual para verificar quem está constando como representante legal da empresa, tá? E aí, o validador vai aceitar o ECPF, pode ser A1 ou pode ser A3, do representante legal da empresa. E aqui, qual que é a diferença? O certificado A1 é um arquivo digital no meu computador, arquivo digital, e o A3 é um cartão, tá? O certificado A1 tem validade de 1 aninho e o A3 tem a validade de 3 anos. Essa é a principal diferença entre os dois certificados. Mas o meu validador vai aceitar tanto o ECNPJ como vai aceitar também o meu ECPF, tá? Dos dois tipos. Eu tenho, inclusive, uma terceira opção que o validador também vai aceitar. Vamos virar aqui que eu acho que não vai caber. O meu validador, da Receita. O validador da Receita também vai aceitar um outro tipo, que é o chamado procurador. Agora vamos com calma. Qual é o tipo de procurador que o arquivo SPED-ECF vai aceitar assinatura com certificado digital?
ele só vai aceitar que você assine com o CPF, que não é o contador e também não é o sócio da empresa, se a pessoa tiver realmente uma procuração cadastrada no site do ECAC. E aí, ó, no site do ECAC, que é o Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal, né? Lá você vai cadastrar uma procuração. Se você não tiver uma procuração cadastrada no site do ECAC, o validador, o que vai acontecer quando você colocar um signatário e tentar fazer assinatura com o certificado? Você vai conseguir assinar, porém vai dar erro, tá? Você tem que obrigatoriamente ter essa procuração já cadastrada lá no site do ECAC para você conseguir validar o seu arquivo e transmitir. Porque se não tiver cadastrado aqui, você até consegue realizar assinatura, porém não transmite, tá? Na hora de transmitir, ele vai retornar com uma mensagem de erro e não vai. Para você fazer o cadastro dessa procuração lá no ECAC, no momento em que você está cadastrando a procuração, você tem que selecionar a opção do SPED-ECF, porque você pode cadastrar uma procuração lá no site do ECAC e marcar os serviços que aquela procuração vai ter acesso. Porém, você só vai conseguir transmitir, assinar e transmitir o SPED-ECF se lá tiver marcado, se lá tiver selecionada essa opção de serviço. Ou, se não tiver selecionado essa, vai ter selecionado a opção todos os serviços, ou, né, todos os serviços. Ou você seleciona a opção SPED-ECF somente, o que as pessoas não costumam fazer, né? No geral, a gente marca todos os serviços, porque senão o que acontece? Toda vez que você precisar enviar uma escrituração contábil fiscal ou qualquer outra declaração acessória, você vai ter que voltar lá no sistema de atendimento virtual e preencher uma procuração para determinado serviço, o que é usualmente feito pelos contadores. Quando o contador assina como procurador dessa pessoa jurídica, ele costuma cadastrar uma procuração marcando essa opção aqui de todos os serviços. Lá no site do ECAC tem uns quadradinhos assim, ó, aparece um formulário com os quadradinhos assim e várias opções para você marcar quais são os serviços que você quer. Ou você marca todos os serviços, ou você marca aqui no quadradinho a opção que tenha SPED-ECF. Caso contrário, o seu arquivo vai retornar uma mensagem de erro toda vez que você tentar assinar o arquivo, mesmo sendo com o certificado digital, porém marcando a opção de procurador. Dentro desse mundo todo, desse assunto todo de assinatura de arquivo digital, quando a gente está falando de você introduzir as assinaturas no seu arquivo de SPED-ECF, que é a escrituração contábil fiscal, tem um porém, tem uma exceção. Se você estiver fazendo a escrituração de um SPED-ECF e esse arquivo for referente a uma pessoa jurídica que é optante pelo regime tributário de imune do imposto de renda ou de isenta do imposto de renda, aquelas entidades do terceiro setor que a gente chama de imunes ou isentas, né? E essa entidade que você está escriturando não for obrigada a fazer a apresentação do SPED chamado ECD, aquele SPED contábil, né, que a gente chama de ECD, aí nesse caso
aceitaria a assinatura sem conter a assinatura de um contador, tá? O que faz todo sentido, porque se a entidade não está dentro dos requisitos de obrigatoriedade que faz com que ela tenha que fazer o envio da escrituração contábil, que é o nosso SPED-ECD, aí então não obrigatoriamente não teria que ter assinatura de um contador, mas de forma opcional você pode sim assinar, né? Você pode sim ter o arquivo com a assinatura do contador e somada a assinatura da pessoa jurídica. Porém, se ela não é obrigada, você não precisa ter a assinatura do contador, tá? Você tem então o responsável legal pela empresa e a assinatura da pessoa jurídica. Vou te dar um exemplo. Quando você vamos supor que eu esteja fazendo a escrituração contábil fiscal, que é o nosso SPED-CF. Vou colocar aqui, né, como exemplo. A gente está fazendo um SPED de uma igreja. E essa igreja está enquadrada no regime tributário das imunes ou isentas. Porém, ela não está enquadrada nos requisitos de obrigatoriedade do SPED-ECD. Então, ela não é obrigada a enviar o SPED-ECD. Como é que eu vou fazer a assinatura do meu SPED-CF? Sem assinatura do contador, tá? Sem assinatura do contador. Só que, para que o meu validador aceite que não tenha a classificação de um signatário lá, com a descrição do profissional da contabilidade, eu tenho que ter marcada a opção livro caixa no meu arquivo, né? Para dizer para ele que essa igreja, do meu exemplo, não é obrigada a enviar o meu SPED-ECD. Então, via de regra, se ela não é obrigada a informar a contabilidade nesse ano, não tem porquê eu ser obrigada a apresentar a assinatura de um contador, por mais que ela tenha. Agora, essa é a regra, ou seja, eu tenho essa exceção às regras dentro do quesito regras de assinatura. Porém, o que é aconselhável, o que eu, Verônica, faço, o que eu faria para mim, tá? Eu não deixaria de informar a assinatura do profissional da contabilidade, porque afinal de contas, é esse profissional da contabilidade que tem todo o conhecimento técnico para conferir, para confeccionar, conferir, avaliar, inclusive transmitir a minha declaração, que nesse caso que a gente está falando, que a gente está citando no exemplo, é a minha declaração do SPED-ECF, que é a escrituração contábil fiscal, tá? Existe a exceção, posso fazer assim? Até posso, mas devo fazer assim? Não deve, porque o aconselhável é que toda a escrituração contábil seja assinada sempre pelo profissional da contabilidade, também além da pessoa jurídica. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha aproveitado de coração, que essas informações tenham sido úteis para você. E se mesmo depois de assistir essa aula você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou olhar, vou ler e vou fazer o possível para te ajudar, vou fazer o possível para te responder, tá? Um grande abraço e até o próximo!